Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. De cara, pedi aqui a Deus, né, para proteger meu pai Lorinaldo Bezerra, alagoano. Está passando por um momento não muito bom, mas vai se recuperar. Papai do céu já está ajudando. Está sendo bem monitorado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Dar tudo certo para mim, para meus irmãos, para minha mãe, principalmente para ele. Pai, te amo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Depois, quando o senhor acordar, o senhor vai ver esses vídeos aqui. Mas tá difícil. Não tá fácil, não. Tá complicado, bem complicado. Mas vamos lá, mas vamos lá. Ainda bem que eu tenho aqui o canal para dar umas parecidas na mente, porque senão pira o cabeção. Vamos lá. Tivemos neste meio de semana as primeiras partidas das oitavas de final, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Na Sul-Americana, a gente só tem dois times, né? Para mim foi uma vergonha na Sul-Americana ter apenas dois times na oitava de final. Mas os dois times foram bem. Os dois representantes foram bem. Na Libertadores, temos mais times, né? E tivemos apenas, se eu não estiver enganado, uma derrota. Mas essa derrota foi justamente no confronto entre os brasileiros. Mas foi uma derrota mínima que dá para se virar. Então, você levando isso em consideração, é a primeira partida dos brasileiros foram boa, foram legais. Alguns sustos, sim, alguns sustos. Os que perderam saíram eliminados? Não, muito pelo contrário. Acho até que teve time que perdeu que saiu mais confiante do que o time que ganhou. Então a gente vai fazer o nosso resumo dessas oitavas de final, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma vez, não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica e vai estar ajudando. Então curta, compartilhe e hype os vídeos. Eu esqueci de falar alguma coisa que agora me fugiu aqui a mente, mas é isso. Não deixe de ajudar o canal. Então vamos lá, cara. Nessas oitavas de final da Sul-Americana, deixa eu ver se nós tivemos algum empate. Não, não tivemos nenhum empate na Sul-Americana. Nenhum empate. Nenhum empate. Tivemos. Deixa eu ver. Não, todos os mandantes não. Apenas um mandante perdeu. Todos os outros mandantes venceram. Ou seja, de 8 jogos, 7 mandantes venceram. O único mandante que perdeu é o brasileiro. O Fluminense venceu a América de Cali por 2-1. Esse jogo era para ter sido Bahia e Fluminense. Que o Bahia foi eliminado pela América de Cali. Mas, na minha opinião, o Bahia era mais time, mas nem sempre o favorito vence. Mas teremos Bahia e Fluminense pela Copa do Brasil para ver como é que faz, para tirar as diferenças. Então o Fluminense consegue um resultadaço
resultadaço, fora de casa, 2-1. Poderia ter sido 2-0, mas, irmão, 2-1, venceu fora de casa, tem o empate em casa. O time do Fluminense é melhor do que o do América de Cali. Então o Fluminense tem algumas vantagens. Tem um time melhor, joga em casa e tem a vantagem do empate porque venceu a primeira fora. Grande resultado do Fluminense, que tem tudo para avançar para as quartas de final. E aí, nas quartas de final, já tem adversário, já sabe quem é que vai pegar, se é um ou se é outro, já tem aviamento, mas o momento não é esse. Então, vitória espetacular do Fluminense fora de casa. E o outro brasileiro jogou em casa. Venceu de virada, que foi o Atlético Mineiro. Venceu o Godoy Cruz por 2-1. Estava perdendo de 1-0. Né? Tem os shots aqui no canal falando sobre esse jogo. Né? O Atlético Mineiro não fez um bom primeiro tempo. Estavam perdendo merecidamente. Mas no segundo tempo, o Atlético mostrou até mais vontade, né? Mostrou aquela dedicação que mostrou na Copa do Brasil, né? E aí conseguiu vencer. O jogador do Atlético e a torcida do Atlético tem que entender o seguinte: o Atlético só vai ser competitivo se jogar na concentração muito lá em cima o tempo inteiro. Não dá para o Atlético entrar mais ou menos. Mais ou menos vai fazer vergonha contra qualquer um. E aí entendam como quiser. Tem que entrar com aquela mesma concentração lá em cima. Lá em cima. Senão se complicam. Mas venceu por 2-1 e agora joga na Argentina contra o Godoy Cruz pelo empate. Fluminense e Atlético Mineiro já estão classificados? Óbvio que não. Um placar mínimo. Se o América de Cali faz 1-0 aqui no Rio, pênalti. Se o Godoy Cruz faz 1-0 lá na Argentina, pênalti. Mas você não pode desprezar a vantagem do empate. Você não pode desprezar a vantagem do empate. Então, Fluminense e Atlético Mineiro para Libertadores, muito bem, obrigado. Obrigado, os dois com grande chance de classificação. Fluminense, maior porque joga em casa, né? Mas isso não quer dizer muita coisa, a gente já viu aqui. Cada maracanaço, mas a gente não espera isso do Fluminense, até porque é mais time. E o Atlético joga na Argentina, mas o Atlético é mais time. O Atlético sabe se defender bem. A gente viu o Atlético fazendo isso contra o Flamengo, apesar de ter ganho um e perder o outro. Mas o Godoy Cruz não é o Flamengo. Então, acredito que o Atlético Mineiro consiga segurar o Godoy e, quem sabe, até ganhar também o jogo na Argentina. Então, parabéns aos dois representantes na Sul-Americana. E na Libertadores, como eu falei, tivemos, deixa eu pegar aqui, tivemos tivemos três empates e, três empates, três mandantes vencendo e dois visitantes vencendo. Então, três empates, três visitantes, três mandantes vencendo e dois visitantes vencendo. Os brasileiros se encaixam em todas. Como eu falei, tivemos três vitórias de brasileiros, dois empates e uma derrota. A derrota foi justamente no confronto entre brasileiros, entre Flamengo e Internacional. Então vamos lá. O Fortaleza empatou de 0-0 contra o Vélez, da Argentina, em casa. Tá? O Fortaleza, como a gente já falou, vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro. A Libertadores não é prioridade. Tá? A Libertadores, se avançar,
jogador legal. Se não avançar, irmão, olha a situação do Fortaleza. Mas, já que está no campeonato, vamos jogar. O Fortaleza jogou. O Vélez veio para o Brasil para não perder. Né? Eu acho que se o Fortaleza está numa fase melhor, teria ganho. Se o Fortaleza está numa fase melhor, teria vencido essa partida. Mas não perdeu. Vai jogar na Argentina. A pressão agora é em cima do time argentino. O Fortaleza tem alguma vantagem em jogar fora de casa? Não, está empatado. Agora, hipoteticamente, a gente olhando para o Fortaleza, a gente pensa o seguinte: bom, a pressão para ganhar agora é do time argentino. E pelo lado do Fortaleza, o treinador do Fortaleza, o Renato Paiva, já mostrou que ele tem capacidade de fazer um time reativo, se defendendo bem, sendo no contra-ataque. A prova disso foi o Botafogo. Lógico, o elenco do Botafogo é melhor do que o do Fortaleza hoje. Mas o Renato Paiva mostrou que tem essa capacidade. Né? Então, provavelmente o Renato Paiva vai fazer um ferrolho, né? Tipo que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain e tentar jogar numa bola. Porque quem vai propor o jogo é o Vélez. Então, minha opinião, está tudo em aberto. Se o Fortaleza tivesse perdido, eu ia falar, pô, cara, vai ficar muito difícil. Agora, como empatou, irmão, Fortaleza sim pode avançar e fazer história na Libertadores, mesmo não vivendo uma fase boa. Então, cara, sinceramente, eu não acho o empate em casa um resultado tão ruim assim quanto muita gente acha. Não acho, porque a pressão acaba sendo do adversário, principalmente nesse caso. Também tivemos empatando o São Paulo, só que o São Paulo empatou fora de casa, contra o Atlético Nacional. Agora o São Paulo joga em casa. Aí se inverte a polaridade, porque a pressão de ganhar é do São Paulo. A tendência é que quem joga no contra-ataque seja o time do Atlético Nacional. O São Paulo conseguiu um empate 0-0 lá, traz o jogo para sua casa, tudo em aberto. Tem a pressão da torcida, tem que tomar cuidado para não tomar um gol na frente. Né? O empate é pênalti. Mas o time do São Paulo não achei que fez uma grande partida, mas vive um grande momento no Campeonato Brasileiro. Né? O empate fora de casa não deixa de ser um bom resultado. Como eu falei, o empate para mim não é ruim. Não acho o resultado ruim. Ou em casa ou fora de casa. A diferença é que quando você jogar em casa, né, quando você vem de um empate, a pressão é sua para você fazer o resultado. E aí você tem que se arriscar um pouco mais. No caso do Fortaleza, quem vai se arriscar é o Vélez. No caso do São Paulo, quem vai ter que se arriscar um pouco mais é o São Paulo para conseguir o resultado. Mas eu confio no São Paulo. O São Paulo tem mais time que o Atlético Nacional. Então, também considero o empate fora de casa um bom resultado para o São Paulo. E não acho que o Vélez saiu com a sensação de vitorioso. Não. Conseguiu o que queria, era não perder. São Paulo saiu com a superioridade, empatamos, agora é nosso. Também acho que não. Também acho que não. O jogo é bem parelho. E aí a gente começa com as vitórias em casa. Tivemos o Flamengo vencendo o Internacional por 1-0. Né? Agora o jogo é mano de campo do Internacional. O Flamengo tem a vantagem do empate. Né? É uma boa vantagem. O time do Flamengo é um time que se defende bem. No Campeonato Brasileiro é a defesa menos vazada. Mas o Flamengo não vem jogando bem. Esse é o ponto principal. O Flamengo não vem jogando bem. E o que o Flamengo e o Internacional mostraram no segundo tempo, vou repetir o que eu falei no meu vídeo sobre esse jogo. O Internacional sai mais confiante, na minha opinião, do que o Flamengo. Porque o segundo tempo que o Internacional fez foi muito melhor do que o Flamengo.
O Internacional, na minha opinião, pelo segundo tempo, merecia ter empatado. Tudo bem que o Flamengo criou uma ou outra chance no segundo tempo, mas o Flamengo caiu demais no segundo tempo. É, Gosto muito do Felipe, acho que o Felipe vai ser um dos maiores treinadores, mas o Felipe está indo pelo caminho que alguns treinadores, não é só ele não. Tem alguns treinadores que fazem isso. Estica muito a corda para substituir. Nesse jogo contra o Inter, eu acho que o Felipe deu sorte. Ele esticou demais a corda para fazer a substituição e poderia ter tomado o empate. Nitidamente, o Flamengo já entrou no segundo tempo perdendo o meio campo. E parece que fisicamente o time do Flamengo deu uma caída. Lógico, a gente tem que colocar o mérito também para o treinador do Internacional, que botou o time para cima. Então, foram tempos distintos, um tempo do Flamengo, tempo do Internacional. O Internacional se defendeu bem, acabou tomando um gol de bola parada, onde o Flamengo é muito forte. Mas, apesar da derrota, vou repetir, o Flamengo tem a vantagem do empate. Pode chegar lá e empatar. O Flamengo pode chegar lá e fazer uma boa partida, como fez contra o Atlético Mineiro, que tinha que vencer e venceu. Mas o Internacional, na minha opinião, sai bem confiante. O Internacional sai bem confiante do segundo tempo que fez. Bem confiante. Vamos esperar para ver. Mas acredito eu que a torcida do Internacional está muito mais confiante para esse segundo jogo do que foi para o primeiro. E a torcida do Flamengo está com a pulga atrás da orelha com o desempenho do Flamengo. Mas o Flamengo venceu e leva vantagem para lá. Mas não sei se a confiança do Flamengo está lá em cima, porque o desempenho deixou a desejar. Tivemos o Botafogo jogando em casa contra a LDU. Muito parecido Botafogo e Flamengo. Botafogo fez um primeiro tempo bom, lembrando que a LDU estava no grupo do Flamengo. A LDU que jogou contra o Flamengo os dois jogos era uma LDU que estava em início de temporada praticamente. Ou estava em final de temporada, um negócio assim. A LDU ainda estava se encontrando. O Flamengo foi melhor. O Flamengo foi melhor que a LDU lá na altitude e aqui no Brasil. Essa LDU que o Botafogo pegou é uma LDU mais encorpada. Tá? O Botafogo fez um bom primeiro tempo, mas fez um segundo tempo muito abaixo. Muito abaixo. O Botafogo tem a vantagem do empate. O problema é que lá tem altitude. E esse time da LDU está melhor do que a que jogou contra o Flamengo. Estão mais entrosados. Então o jogo para o Botafogo lá vai ser complicado por causa desse 1-0. Mas o Botafogo tem um contra-ataque muito rápido. Né? Mas a LDU, na minha opinião, sai confiante igual o Internacional. Apesar da LDU ter perdido, mas a LDU sabe que fez um segundo tempo melhor que o do Botafogo. E eles sabem que pode ir para dentro do Botafogo. Isso pode ser bom. Porque aí o Botafogo consegue, no seu esquema lá de contra-ataque, apesar de não ser mais do Renato Paiva, ainda bem, mas pode conseguir a classificação. Mas tanto o Internacional quanto o LDU, apesar de terem perdido, eles saem muito confiantes para a segunda partida, já que jogam em casa. Tivemos, deixa eu pegar aqui, o outro brasileiro que jogou fora de casa e venceu. O único brasileiro que venceu fora de casa, na verdade, só dois brasileiros jogaram, né, fora de casa. O São Paulo que empatou e o Palmeiras. O Palmeiras já está classificado para as quartas de final. O Palmeiras jogou contra o Universitário do Peru, aonde vai ser a final, se eu não estiver enganado, da Libertadores, e o Palmeiras meteu 4-0. Acabou, né? Não tem nem muito o que falou. Acabou. Acabou. Já está classificado para as quartas de final. Alguém vai. Não, mas. Nada. Palmeiras meteu 4-0 lá. Palmeiras pode botar um time misto aqui para descansar o elenco. Simples assim, irmão. Simples assim. Hoje, o melhor time
da Libertadores, disparado é o Palmeiras. Ah, vai ser campeão? Porra, isso aí é outros 500. Mas disparado o Palmeiras é o melhor time. Por quê? 4-0 fora de casa, não tem muito o que falar. Destaque. Quem foi o destaque? Palmeiras, pô. Tem 4-0 fora de casa e já está classificado para as quartas de final. Sabemos que teremos dois brasileiros. Ou o Flamengo ou o Internacional, porque estão se enfrentando, e o Palmeiras. Ponto. Palmeiras é o primeiro brasileiro classificado para as quartas de final. Os jogos de volta são semana que vem, terça, quarta e quinta-feira. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.